Olá, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma live da ERJ, hoje com um assunto muito importante para os nossos amigos do rádio e da TV, para você que tem alguma dúvida a respeito da declaração de composição social, né? Hoje nós vamos tratar desse tema. Nosso convidado especial de hoje é o Dr. Rodolfo Salema, da ABERT, diretor de Assuntos Legais e Regulatórios, e vai estar falando a respeito desse assunto. Você que é radiodifusor, você da TV que tem a sua dúvida, que chega o final do ano, fica preocupado como fazer os procedimentos, para aonde encaminhar alguma alteração ou outra. Então, preste atenção nessa live, é muito importante. Lembrando que essa live vai estar disponível no canal da ERJ, no YouTube, você pode acessar logo após tem alguma dúvida, perdeu algum detalhe, é só acessar depois o canal da ERJ. Se você não é inscrito, se inscreva, né? E você participa com a gente. E isso é muito importante que você esteja atento a esses detalhes. Todo detalhe que envolve a radiodifusão, teledifusão, é importante que você fique bem atento e tenha as informações ali. Então, não perca nem um segundo, nem um detalhe dessa live. Queria dar o nosso bom dia ao nosso convidado. Rodolfo, um abraço, um bom dia, muito obrigado por estar presente aqui na nossa live. Bom dia, Rômulo, bom dia a todos que nos assistem, aos colegas da ERJ. Para a gente é uma satisfação poder compartilhar com vocês aí essa live, Rômulo. Obrigado pelo convite. Você consegue visualizar, né, Rômulo? Sim, consigo, sim. Está sendo disponibilizada. Perfeito, também. Vamos lá, então. Tá joia. Eu preferi fazer uma apresentação, tá? O tema em si não é complexo, é mais uma questão operacional do que a gente tem visto. As dúvidas, elas pairam por questões operacionais. Então, para facilitar a visualização e até ficar um pouco mais didático, fizemos essa apresentação. Então, iniciando pela fundamentação legal, né? Da onde vem essa obrigação de envio de declaração. Então, hoje ela está prevista lá no artigo 38 do Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a Lei 4117, e essa redação ela foi dada no ano de 2002. Então, de acordo com o dispositivo, as concessionárias e permissionárias do serviço de radiodifusão, eles devem apresentar até o último dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo e aos órgãos de registro comercial e civil, a declaração com a composição do capital social da emissora. Então, do texto da lei, a gente consegue visualizar 3 pontos importantes. Então, a declaração anual ela é obrigatória, tá? Com relação ao prazo, ela deve ser apresentada até o último dia útil do ano. Então, nesse ano de 2022, o último dia útil é o dia 30 de dezembro, tá certo? E a declaração ela deve ser enviada tanto para o Ministério das Comunicações, quanto para o órgão de registro comercial, né, a junta comercial, ou o registro civil de pessoa jurídica, que é o cartório, no caso de fundações. Tá certo? Então, essas são as primeiras considerações. Como enviar, tá, essa declaração ao Ministério das Comunicações? Hoje, existem 2 opções que a emissora pode enviar essa declaração. Tá? A opção número 1 é por meio do protocolo digital, que é o protocolo geral hoje do Ministério das Comunicações. Depois da descontinuidade do SEI e do CADSEI, os protocolos hoje no Ministério das Comunicações, eles são feitos pelo protocolo digital. Tem essa carinha aqui, o link é esse, e você inicia o processo por meio dessa tela. A opção 2, tá, é por meio de um sistema específico que o Ministério das Comunicações desenvolveu, dentro daquele plano de transformação digital, né? Para quem não sabe, o Ministério ele está tentando sistematizar todos os processos dentro do Ministério das Comunicações. Aquele SEI antigo, na verdade, era um repositório de documentos, ele não era um sistema, ele não dava
ordenação dinâmica aos processos. Então, o Ministério tem desenvolvido módulos específicos para cada tipo de serviço e no que ele denominou de plano de transformação digital. E para o envio da declaração, eles também criaram um módulo específico, então a emissora, e que já está em funcionamento. Então, a emissora tem a opção também de enviar pelo sistema específico de declaração de composição societária. Então, fica a cargo da emissora, qualquer uma das duas opções é possível enviar a declaração. Com relação à opção que a gente chamou de 1 aqui, que é o protocolo digital, fizemos um passo a passo, e a primeira tela é essa daqui. Ó. Acessando o link que consta ali no slide anterior, a primeira tela que aparece é essa daqui, que é de protocolar documentos junto ao Ministério das Comunicações. Tá? Quando a gente clica em iniciar, automaticamente o sistema ele remete para o portal Gov.br. Tá? Isso é uma política do governo federal de que todos os sistemas estejam concentrados hoje dentro do Gov.br. Então, a emissora vai e faz o login no Gov.br. Nessa ferramenta, ela pode fazer tanto pelo CPF de uma pessoa física ou pelo certificado digital da emissora. Tá? Feito o login, a tela seguinte do protocolo digital é essa daqui. A emissora precisa, no tipo de solicitação, ela indica que ela pretende protocolar documentos para o Ministério das Comunicações, tá? E ela segue para o passo 2. Seguindo para o passo 2, é essa tela aqui, que é onde a emissora ela vai anexar a declaração. Então, ela vai selecionar o tipo de documento e aqui ela vai anexar o arquivo PDF com a declaração de capital social. Ela adiciona os dados, tá? Confere e conclui a solicitação. Então, esse é o passo a passo do protocolo digital. E aí o pessoal pergunta, tá, mas existe um modelo de declaração, o que eu devo efetivamente informar nessa declaração? Então, lá no site da BERT, no material de apoio ao radiodifusor, existem vários materiais de consulta, manual, cartilha, paper, perguntas frequentes, enfim, tem uma série de documentos lá. Um deles, tá, é um modelinho de declaração anual do capital social, que é esse daqui, que a gente disponibiliza no site. Então, veja, de acordo com esse modelo, tá, basta a emissora preencher com a razão social, tá, a denominação social da emissora, o CNPJ, o endereço da emissora, indicar se é concessionária ou permissionária, se for a televisão é concessionária, no caso de rádio é permissionária, o tipo de serviço, né, se for rádio é sonora, se for televisão, sons e imagens, o município e o estado. Tá? E aqui, que é o cerne da questão, é efetivamente a emissora indicar o quadro societário, o nome do acionista, o CPF, o número de cotas e o valor. Tá certo? Se for sócio pessoa jurídica, evidentemente que, em vez de CPF, vai ter que ser indicado o CNPJ do sócio pessoa jurídica. Data o documento e assina. Importante que o representante legal assine essa declaração. Tá certo? Então, sugerimos que as emissoras sigam esse modelo e aí não tem dificuldade nenhuma. A opção 2, tá, que é aquele sistema específico do Ministério das Comunicações, a tela inicial é esta daqui, e assim como é feito lá no protocolo digital, o radiodifusor vai ter que entrar no sistema, então ele aperta o botão iniciar e automaticamente vai ser remetido, tá, para o Gov.br. Por quê? Porque esse sistema, como eu disse, também está dentro do Gov.br. Aqui existe uma peculiaridade. O sistema específico aqui do Ministério das Comunicações para o envio da declaração, ele só funciona, ele só faz o login por meio de certificado digital da emissora. Então, aqui não adianta tentar entrar com o CPF, que não vai conseguir. Então, aqui, necessariamente, na opção 2, tá, o radiodifusor vai ter que entrar com o certificado digital da emissora. Feito o login, você vai para essa tela aqui. Automaticamente, o sistema já gera um número de protocolo, puxa automaticamente também os dados do certificado digital, então aqui o CPF do representante legal vai constar aqui, a razão social da emissora, o nome,
e o e-mail do solicitante. Tá? O primeiro campo que a emissora efetivamente vai ter que informar é um e-mail obrigatório, pode ser o mesmo e-mail que consta lá na receita, no certificado, ou então qualquer outro e-mail, tá certo? Se ela rolar essa tela, a gente vem para essa nova informação aqui, que são as informações sobre as cotas, efetivamente. Então, a emissora ela precisa informar a cota total e o valor da unidade de cada cota, tá certo? Aqui no tipo vai aparecer a opção de informar se é um sócio pessoa física ou jurídica. Se for física, você seleciona a pessoa física, indica o nome do sócio, o número de cotas, e automaticamente esses campos em cinza aqui, eles são automaticamente preenchidos, tá certo? A emissora adiciona os dados e vai fazendo assim com todos os sócios sucessivamente, tá certo? Aqui embaixo, o Ministério vai perguntar se a composição societária que você indicou nesse quadro aqui em cima, se é a última conhecida e homologado pelo Ministério das Comunicações. Se você tiver certeza que sim, você evidentemente vai marcar a opção sim. Se você falar que não, tá? O sistema vai abrir uma nova caixa, que aqui ficou um pouquinho pequeno, mas ela abre uma nova caixa pedindo para você indicar o protocolo, tá, da última alteração societária que foi apresentada ao Ministério, para que eles façam uma conferência. Tá? Então, aqui vale uma pausa no seguinte sentido. Como a emissora vai ter certeza que essa declaração corresponde exatamente à última que foi homologada e conhecida pelo Ministério das Comunicações? Então, veja, hoje a gente sabe que toda e qualquer alteração societária, basta a emissora providenciar a alteração, registrar na junta comercial e depois ela comunica em 60 dias no Ministério. Essa comunicação vai gerar um número de protocolo. E é exatamente esse número de protocolo que você precisa indicar aqui e que o Ministério vai confrontar os dados, certo? Antigamente existia um sistema que se chamava SIACO, né, que estava dentro da Anatel, mas que era alimentado pelo Ministério, que ali o radiodifusor conseguia visualizar se o quadro societário estava atualizado lá na pasta cadastral do Ministério ou não. Hoje o sistema ele foi descontinuado, até tentei acesso pela manhã, não consegui, mas enfim, quem tem acesso, de repente vale tentar, mas na dúvida, caso o radiodifusor não tenha certeza de que a declaração está de acordo com o atual quadro societário homologado pelo Ministério, sugiro que indique não e sinalize o último protocolo, né, que foi feito, comunicando a alteração societária da emissora, tá certo? A última tela dessa opção 2 são as declarações. Então, o radiodifusor ele vai ter que confirmar todas essas declarações. Então, a primeira, e que é a razão de ser da declaração de composição social, de que 70% do capital da emissora pertence direto ou indiretamente a brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Né? Ele vai ter que confirmar, declarar que a composição de capital social indicada na declaração está efetivamente registrada na junta comercial ou no cartório e que encaminhou ao Ministério a respectiva alteração contratual e que ensejou aquela declaração do capital que está sendo informada. E, por último, a emissora declara que está ciente que as informações ali são verdadeiras, sob pena, né, de sanção penal, civil ou administrativa. Feito isso, envia a declaração, tá, e finaliza. Então, essas são as duas opções que o radiodifusor tem para enviar a declaração de capital social, tá certo? Lá pelo protocolo digital, que a gente chamou de opção 1, e pelo sistema específico, que a gente chamou de opção 2, tá certo? Bom, com relação ao envio da declaração para a junta comercial e para o cartório. Então, lá no primeiro slide, a gente viu que a obrigação disposta na lei tanto o envio para o Ministério quanto para os órgãos de registro, tá certo? Então, essa geralmente vem muita dúvida nesse sentido, se basta enviar para o Ministério. Não, o radiodifusor também precisa enviar para a junta comercial ou para o cartório. Tá? A forma de envio e de protocolo depende de cada localidade. Então, a gente sugere que o radiodifusor ligue no cartório, se for o caso de registro de fundação, ou se for uma empresa que a emissora siga as instruções da junta comercial aí do estado do Rio de Janeiro, no caso.
Como referência, a gente tem a instrução normativa do Ministério da Economia 81 de 2020, que traz, né, as normas e diretrizes gerais do registro público, e eu até transcrevi o texto da instrução normativa na parte que interessa. Então, veja que, utilizando aquele modelo de declaração, né, que o radiodifusor vai usar para enviar ao Ministério das Comunicações, ele também cumpre todos os requisitos. Então, o modelo, a declaração é a mesma, só o direcionamento, o encaminhamento que vai ser diferente. Na junta comercial, essa declaração costuma ser arquivada como, né, na modalidade de outros arquivamentos, né, e basta a emissora preencher lá depende muito de cada junta, mas basta preencher a capa do processo e submeter como se fosse um registro mesmo de alteração societária, tá certo? Algumas emissoras, eu tenho conhecimento de que mandam pelos correios para a junta comercial, não recomendo, eu sugiro que façam, de fato, o arquivamento da forma como dispõe a instrução normativa 81, certo? Bom, outra dúvida frequente é com relação à infração, né? O radiodifusor pergunta: se eu não mandar a declaração, estarei cometendo algum tipo de infração? Tá? O regulamento de sanções do Ministério, ele lista que deixar de apresentar a declaração é sim uma infração. Tá? A gradação, o Ministério ele classifica como uma infração leve, certo? E, de acordo com a portaria, quais seriam as sanções que poderiam ser aplicadas a essas emissoras? Então, se a emissora ela é primária, não cometeu nenhum tipo de infração idêntica, e considerando que essa infração de deixar de apresentar a declaração é leve, ela pode apenas sofrer uma pena de advertência. Tá? Caso contrário, a sanção de multa, tá, deverá ser aplicado a esta emissora. Então, no que diz respeito à infração, é isso que a gente tem que ter em mente. Com relação às principais dúvidas que chegaram aqui para a Bert nesses últimos dias, que eu fiz questão de colocar aqui, porque provavelmente deve ser a maioria das dúvidas das emissoras. Então, muita gente pergunta qual é o quadro societário que eu preciso informar na declaração. Então, o quadro que deve ser informado, né, a relação de sócios que deve ser informada, é exatamente aquela que está registrado na junta comercial ou no cartório, certo? Muita gente fala assim, olha, mas eu tenho um sócio que faleceu, eu tenho um processo de inventário para incluir o espólio. Veja, na declaração, basta você colocar a relação que consta hoje arquivada na junta comercial. Essa é a regra, certo? Então, a declaração, se você enviar lá pela opção 1, como você vai ter que anexar aquele PDF e a declaração, você precisa necessariamente pedir para o representante legal da emissora assinar, tá? Não é necessário reconhecer firma. E com relação ao envio dessa declaração, muita gente pergunta, eu primeiro preciso enviar ao Ministério e depois para a junta, ou cartório, ou eu primeiro preciso enviar a declaração para a junta e depois para o Ministério? Não existe uma ordem, tá? Fica a critério, a cargo de cada radiodifusor. O importante é que seja apresentada, tanto ao Ministério quanto ao cartório, ou junta comercial, até o dia 30 de dezembro, que é o último dia útil do ano de 2022, certo? Uma outra questão que eu fiz questão de trazer aqui é o seguinte: o Ministério das Comunicações, até, sobretudo nessa última gestão, tem emitido algumas notas técnicas dizendo que as fundações elas não precisam enviar a declaração de capital social. Então, acontece muito com outorga educativa. Tá? E a nota técnica do Ministério diz que, considerando que a fundação ela não é uma pessoa, é uma pessoa jurídica não empresarial, então ela não tem um quadro de sócios, ela tem um quadro de diretoria. E o quadro de diretoria não é obrigatória a informação. Então, segundo o Ministério, para as fundações, não seria necessário enviar essa declaração de composição societária. Por cautela, eu sempre oriento que a emissora envie. Afinal de contas, não vai estar cometendo nenhum tipo de ilegalidade enviando, tá, essa declaração. Até porque a obrigação de enviar, né, para a junta comercial e para o cartório, ela pode permanecer, porque pode ser que o entendimento da junta do cartório seja diferente do entendimento do Ministério das Comunicações. Existe, de fato, uma inconsistência na lei, quando ela fala declaração de capital social, né, e envio para o cartório para
sobretudo para o cartório, né, nesse caso, porque a gente sabe que o cartório ele trata de registros de pessoas jurídicas não empresariais. Então, não necessariamente eu falo em capital social, eu falo de quadro de diretoria. Então, mas pode ser que o cartório entenda diferente, que sim, que ele queira receber essa declaração. Então, a minha sugestão é que a emissora envie tanto para o Ministério quanto para o cartório, no caso de fundações também, certo? Muito embora, sem querer ser repetitivo, existe esse entendimento do Ministério, por meio de nota técnica, dizendo que fundação não precisaria, certo? Bom, eram essas tá, as principais dúvidas, as principais considerações. Não existe a gente pode ver que não existe uma complexidade, é mais uma questão operacional. Tá? De todo modo, lá no material, lá no site da BERT, no material de apoio à radiodifusora, a gente disponibiliza o manual de radiodifusão na prática, que tem vários assuntos, inclusive o item que trata da declaração. O modelo também consta lá no site da BERT, e ainda assim, caso fique alguma dúvida, a gente pede para que seja endereçado um e-mail para o jurídico@bert.org.br ou então por meio do telefone, a Diretoria de Assuntos Legais e Regulatórios da BERT, que está à disposição para sanar algumas dúvidas. Rômulo, eram essas as considerações, eu não sei se por aí chegaram algumas dúvidas, tá? E a gente podia, se for o caso, saná-las na medida que elas forem chegando, mas basicamente eram essas as considerações, tá? Tem uma dúvida aqui. Quem não declarou ano passado, tem alguma instrução diferente? Então, veja, a obrigação é você enviar a declaração até o último dia útil daquele ano, né? Então, se a emissora não declarou o ano passado, o prazo se esgotou, expirou e provavelmente, né, se o Ministério identificar, deve abrir um processo de apuração de infração. Então, não tem como fazer uma declaração retroativa, vamos dizer assim. Então, é importante que a emissora este ano cumpra o prazo e faça a declaração exatamente, né, indicando o quadro de sócios e o número de cotas e valor das ações, das cotas, como está hoje, né, no ano de 2022. Aconteceu esse ano, durante o ano, uma emissora nos perguntou: Rômulo, um dos sócios faleceu. Eu tenho que realizar essa atualização agora ou posso aguardar até o final do ano para enviar na declaração de composição social? Então, na declaração, a emissora ela precisa indicar exatamente o quadro de sócios que consta lá na junta comercial. Então, se na junta comercial ele ainda não apresentou a alteração societária por conta do falecimento desse sócio, a declaração ela precisa ser exatamente uma cópia fiel, vamos dizer assim, do quadro de sócios que hoje está registrado na junta comercial, ainda que tenha, nesse caso, tenha um dos sócios falecido, certo? Enquanto ela não regularizar lá na junta comercial a alteração societária, ela não vai informar, vamos dizer assim, esse falecimento lá na declaração, até porque na junta comercial ainda não foi feita essa alteração. O Luiz Fernando está perguntando aqui, ele fez uma alteração contratual há mais de 60 dias e não informou ao Ministério. Eu informo agora pela composição ou informo ou teria que ter informado antes? Então, veja, que são coisas diferentes, né? Primeiro, ele deveria ter informado lá atrás no prazo de 60 dias. Qualquer alteração societária, hoje, precisa ser informada ao Ministério com 60 dias. Se ele não informou isso, esse fato por si só, né, também para fins legais, vamos dizer assim, é uma infração, né? Então, nesse aspecto, ele já, né, descumpriu a legislação. Com relação à declaração, ele precisa, daí nesse caso, informar o novo quadro societário, né? E se ele, por exemplo, se ele usar a opção 2, que é aquele sistema específico, ali ele teria a oportunidade de indicar o número do protocolo, né, que ele teria supostamente feito a alteração nos 60 dias. Nesse caso, como ele não fez, né, a comunicação, ele não teria esse número de protocolo. Provavelmente o Ministério vai identificar lá na frente alguma inconsistência e vai questionar, vai abrir
uma exigência, e aí ele vai ter que explicar, tá certo? Mas, resumidamente, eu sugiro que a declaração que ele envie seja já com essa alteração registrada na junta comercial. Ótimo. E no caso de uma emissora que está em processo de migração, o procedimento é normal? Deve declarar normalmente? Normal, tá? Não interfere em nada. Obrigação é para concessionária e permissionária. Então, se a emissora já está devidamente outorgada, ainda que esteja em processo de migração, ela tem que informar, ela tem que enviar a declaração, tá certo? Só fazendo uma consideração, Romulo, um pouquinho, a gente está falando muito de alteração societária, e às vezes não está tão claro isso na mente do pessoal, é bom a gente deixar muito claro. Quando eu digo que qualquer alteração societária hoje pode ser feita, tá, e apenas comunicada à junta comercial no prazo de 60 dias, a gente está falando somente de alteração societária, a gente não está falando de transferência direta da outorga, porque ainda existe aquela figura da transferência direta da outorga, que aí sim eu preciso de uma autorização prévia do Ministério das Comunicações, aí não basta lá comunicar na junta comercial. Lembrando que a transferência direta, ao contrário das alterações societárias comuns, a transferência direta ela demanda uma transferência da outorga de um CNPJ para outro. Então, essa transferência de um CNPJ para outro precisa de uma autorização prévia do Ministério das Comunicações. Então, é um pouco mais complexo. Tá? Então, só para deixar isso claro, que às vezes o pessoal confunde a mera alteração de contrato social com a transferência direta, tá certo? Ótimo. Olha, doutor, eu agradeço a sua participação, a participação de alguns integrantes que estão acompanhando através do nosso chat. E se tem dúvidas, pode tanto falar com a Bert, falar também com a Erge, estaremos à disposição. Doutor Rodolfo, muito obrigado. Esperamos tê-lo aqui mais vezes para sanarmos dúvidas e orientarmos os nossos amigos do rádio e da TV. Não, Romulo, eu que agradeço, sempre um prazer, tá? A Bert é uma parceria muito forte com a Erge, a gente sempre está à disposição. Eu vou compartilhar contigo também, para você distribuir aos associados do Rio a essa apresentação, porque daí fica mais fácil de acessar os links também, tá certo? E aí, somente agradecer e dizer que a Bert está à disposição também para sanar qualquer tipo de dúvida e qualquer suporte que o radiodifusor sinta necessidade. Tá joia? Obrigado. Olha, muito obrigado. E lembrando que esse material estará disponível no site da Erge, aerge.rio, tá bom? Um ótimo dia a todos. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Obrigado a todos que estiveram presentes e estaremos sempre à disposição. Um forte abraço e uma ótima quinta-feira a todos.